Direito Civil. E nós vamos falar aqui nesta manhã, no bloco sobre o direito civil, sobre a investigação de paternidade. Já está na linha conosco o advogado Danilo Montemurro, ele que é especialista em direito de família e já participou outras vezes conosco aqui. Doutor Danilo, um bom dia, obrigada pela sua participação mais uma vez. Bom dia, Marina. É uma satisfação renovada estar aí novamente com vocês. Bom, o senhor participa nesta manhã para comentar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Na verdade, um julgamento considerado até mesmo polêmico, doutor Danilo, envolvendo investigação de paternidade. 2 irmãos adultos, próximos dos 50 anos de idade, que movem ação contra o pai biológico, a fim de obter o reconhecimento de paternidade e as respectivas consequências jurídicas. Esse é o caso. Exatamente, Marina. É um caso que, à primeira vista, causa uma estranheza, mas é mais comum do que a gente imagina. Pessoas já adultas, já formadas, inclusive que tiveram na sua vida um reconhecimento de uma paternidade com uma terceira pessoa, uma filiação sócio-afetiva, um pai sócio-afetivo durante anos, e ali, no final da vida de um suposto pai biológico, resolve ingressar com uma ação de investigação de paternidade para obter esse reconhecimento e, evidentemente, as consequências desse reconhecimento, que é a mudança no nome, a participação na sucessão, e o reconhecimento dessa paternidade. Uhum. Bom, no caso, quando o senhor fala num pai socioafetivo, era quem havia assumido essa relação com a mãe desses homens e que de forma espontânea os registrou em algum momento quando ainda eram crianças. Exatamente, Marina. Tem uma diferença muito importante com relação ao pai registral e o pai socioafetivo. Nesse caso específico e em muitos outros casos também, esses irmãos tinham os dois, né? O pai registral, aquele pai que espontaneamente os registrou como filho, talvez para que eles não tivessem aí a ausência de um pai no seu registro, nos seus documentos, também foi o pai socioafetivo. Também foi aquela pessoa que assumiu o estado de pai durante a convivência aí que ele teve com a mãe, com a genitora dos filhos, durante toda a sua vida. Uhum. Agora, o pai biológico, nesse caso aqui, doutor Danilo, ele nem sabia da existência desses filhos. Sobre esse caso específico, a gente não sabe dizer se de fato ele não sabia ou não, né? Consta no decorrer do processo que ele não sabia da existência desses filhos. Bom, o julgamento no STJ ele foi interrompido por um pedido de vistas do ministro Marco Aurélio Belize, que declarou que é necessário analisar melhor a possibilidade desse pedido promovido por um adulto com cerca de 50 anos, que é a questão da idade que nós havíamos aqui mencionado ainda no início da entrevista. Para o ministro relator, a busca da paternidade é direito personalíssimo. Que direito é esse, doutor Danilo? O direito da paternidade é um direito que ele não se prescreve ao longo dos anos, você não decai, ele é um direito que é só daquela pessoa, outra pessoa não pode tutelar esse direito de forma paralela. Esse é um direito que a lei garante a todas as pessoas, com base nessa situação, nesta verdade jurídica, é que esta ação tem cabimento, esta ação prosperou e chegou até o STJ. Agora, em um recente artigo, doutor Danilo, que o senhor comenta esse julgamento aqui no Superior Tribunal de Justiça, o senhor fala sobre isso, as pretensões, né, de se reconhecer a ascendência biológica. Isso que poderia ser legítimo num caso, por exemplo, de uma doença na família, digamos, e uma curiosidade legítima ali, devidamente fundamentada, mas não somente buscar alteração no registro civil, buscando, por exemplo, visando ali os seus direitos dentro das práticas sucessórias, é isso? Exatamente, Marina. É claro que cada caso é um caso,
Nós temos que avaliar as especificidades de cada caso para julgá-las de acordo com aqueles fatos que cercam aquele caso específico. De um modo geral, eu penso que um adulto já formado, que teve aí uma filiação socioafetiva, que teve um pai registral, isso no futuro não pode ser alterado. Uma pessoa não pode simplesmente apagar toda uma vida constituída por uma família, por um pai registral, por um pai socioafetivo, simplesmente para, aliás, muitas vezes para ingressar aí no direito sucessório de um eventual pai biológico. O que eu defendo, na verdade, é que esse direito à propositura de uma ação de investigação de paternidade, ela tem um limite. E o limite é o conhecimento dessa ascendência genética, o conhecimento dessa coincidência biológica para fins de saber se eventual doença, conhecer eventual doença que ele possa vir a ter, ou simplesmente uma mera curiosidade, e ponto, para aí. Sem que deste reconhecimento dessa paternidade biológica gere os efeitos da paternidade, né? Os efeitos do reconhecimento propriamente da paternidade, a alteração de documentos, ou seja, consta em todos os documentos dele a vida inteira que o pai dele é fulano. Aí, de um dia para a noite, muda isso. Sai o fulano e entra o ciclano. Isso não é razoável. E também os aspectos sucessórios disso, né? Aquele pai biológico que muitas vezes nunca soube da existência desse filho, ou se soube foi em meados logo após o nascimento e nunca mais teve notícia. A mãe também não buscou essa providência de obter o reconhecimento daquela paternidade, concordou, anuiu com o reconhecimento de uma paternidade de uma terceira pessoa, que todos ali sabiam que ela efetivamente não era pai biológico. Enfim, após esta situação toda, decorrido décadas do nascimento, resolve mudar tudo. Isso eu acho que não é razoável. Inclusive, há fundamentos legais para isso, como a impossibilidade de mudar um registro de nascimento. Após este registro, essa alteração ela só pode ser feita se houver a prova de que houve fraude ou coação, ou seja, se o pai registral fraudou aquele documento ou se o pai registral foi coagido a registrar essa pessoa como nascimento. Caso contrário, é inviável a modificação disso. Outros aspectos é com relação também ao próprio direito de filiação. Esse direito de filiação é uma garantia constitucional, é uma garantia jurídica que as pessoas têm de ter um pai, de ter uma formação familiar completa. Agora, se ela já teve isso e o direito reconhece o pai socioafetivo como um pai da mesma forma que o pai biológico, assim como é o filho adotivo, da mesma forma que o filho biológico, possuem os mesmos direitos e a mesma natureza de filho e de pai da mesma forma, não é razoável que isso no futuro seja alterado. Doutor Danilo, nós temos aqui na audiência da Rádio Justiça muitos estudantes, né? E para que a gente possa indicar um caminho para que eles busquem ainda mais informações sobre o que nós estamos falando aqui, o Código Civil, ele é importante, né? Na hora de estudar sobre esse tema, a paternidade, as formas de parentesco. E quais os artigos, doutor Danilo, que o senhor poderia mencionar assim, de forma breve para que eles possam buscar também detalhes ali deste tema? Nós temos aí ocorreu algumas jornadas de direito civil, na qual estabeleceu aí algumas regras, né, sobre sobre o que nós estamos falando. A gente pode citar inicialmente o artigo 1604 do Código Civil, que menciona exatamente o que eu falei. Ninguém pode vindicar
estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo se houver erro ou falsidade no registro. Essa disposição está no artigo 1604 do atual Código Civil. Que determina que ninguém poderá reclamar estado contrário àquele registrado na certidão de nascimento, salvo por erro ou falsidade. Exatamente. Isso está no artigo 1603. O estado de posse de filho, que nos traz a questão da parentalidade socioafetiva, ele está no artigo 1593 também do Código Civil. Nesse artigo específico, a terceira jornada de direito civil, ela reconhece a posse de estado de filho como uma parentalidade socioafetiva, dando a ela o mesmo grau de importância de um pai biológico. Ora, se aqui nós temos uma filiação socioafetiva no mesmo patamar de importância da filiação biológica, não há sentido você alterar isso no futuro, não há sentido que você mude isso do dia para a noite. Que é uma situação semelhante à adoção brasileira, doutor Danilo? Então, é paralela, né? A adoção brasileira é um tipo de adoção espúria, é um tipo de adoção ilegal. A adoção brasileira é aquela que um casal recebe uma criança dos pais genitores, da mãe genitora, da mãe biológica, e ela entrega a adoção espontaneamente para alguém específico. E essa pessoa recebe essa criança e fica com ela, como se fosse filha dela. Isso é a adoção brasileira. Essa criança, passado um certo tempo, na posse e estado de filha desse casal adotivo, embora esta adoção seja ilegal, esta adoção não pode ser desfeita para preservar o interesse da própria criança. Ora, essa criança já conviveu, já assumiu, já se enraizou como membro daquela família, e uma decisão judicial por conta de uma falsidade não pode simplesmente ignorar esse fato e acaba convertendo essa adoção ilegal numa adoção regular e há o reconhecimento dela. É mais ou menos a mesma coisa, traçando um paralelo. Se uma criança adotada de forma ilegal essa relação socioafetiva com os pais é tão importante que acaba sendo ignorado uma ilegalidade no ato, o que disser de um reconhecimento espontâneo, um registro espontâneo de paternidade. É muito mais importante. Então a gente não pode simplesmente alterar isso, né? A gente não pode simplesmente ignorar esse fato. O senhor falava sobre não só sobre os artigos do Código Civil, mas mesmo as jornadas de direito civil que foram realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Essas iniciativas, doutor Danilo, como o próprio programa Pai Presente, que completou 5 anos agora em 2015 e que já possibilitou mais de 40 mil reconhecimentos espontâneos, o senhor percebe que é uma iniciativa importante, que vem se consolidando também até mesmo entre as pessoas, dentro das comunidades, quando o programa chega e atua até mesmo com auxílio das escolas, porque o CNJ chegou a solicitar ao Ministério da Educação dados do censo escolar para mapear essas crianças matriculadas na rede de ensino, cuja certidão de nascimento, por exemplo, não trazia o nome do pai, o nome paterno. E aí, com esses dados, uma lista era enviada aos tribunais, que por sua vez, cada um desses locais separou os nomes por comarca, né? Eu acho isso absolutamente fundamental. Até porque eu vou passar um dado importante também com relação a isso, é que muitas famílias não há o registro do pai, porque naquele momento do nascimento o pai não se interessou. Mas ele convive, ele está ali próximo à genitora e ao filho, e não há o registro até por desinformação das pessoas. Eles não veem isso muitas pessoas não veem isso como algo importante e fundamental
para aquela criança, para o direito de formação psicológica e de formação da personalidade dessa criança. E acabam deixando para lá, deixando o registro como algo sem tanta importância e não adotando a providência. Esses programas criados, eles são absolutamente fundamentais para que a gente tenha aí para que a gente possa oportunizar a estas crianças que tenham efetivamente um pai. É claro que eu não sou contra a investigação de paternidade quando a gente propõe o discurso que eu propus hoje. É fundamental a existência de um pai, e o pai deve assumir, evidentemente, um filho que tenha tido com uma pessoa, mesmo que fora do casamento, ou mesmo que de forma indesejada. Ele tem que assumir, sim, e vai ter que ter essa responsabilidade. O meu discurso é com relação a um evento ocorrido décadas depois, que não foi tomado esse tipo de providência, enfim. E que há, evidentemente, a existência de um pai registral, de um pai socioafetivo. Caso contrário, mesmo com 50 anos, ela terá, sim, o direito a essa investigação de paternidade e as consequências desta investigação, que são a participação na sucessão, o nome registrado nos seus documentos, enfim. Uhum. E o aspecto importante que o senhor trouxe aqui ao longo da nossa entrevista, que é uma análise que precisa ser feita caso a caso, né, doutor Danilo? Claro, é uma análise caso a caso. A gente não pode privilegiar condutas. Isso já passou pelo meu escritório alguns casos como esse, e a gente vê que é evidente a tentativa, a pessoa já até descobriu quem era o pai anos atrás, né, e teve essa iniciativa da investigação de paternidade agora, porque o pai tem posses e o pai está no fim da vida, já está com uma idade avançada. Então pretende a ação de investigação de paternidade, evidentemente, para participar da sua sucessão e não propriamente para ter aí esse tipo de reconhecimento ou meramente para ter o conhecimento da sua ascendência genética por curiosidade ou por investigação de eventual doença, mas meramente para participar nessa sucessão. Isso é impróprio. Esta atitude não pode ser tida como proba, como legítima. Né? Uhum. Ok, doutor Danilo, eu agradeço a sua participação conosco mais uma vez aqui no Revista Justiça e nós voltamos a conversar numa outra oportunidade. Marina, eu que agradeço. Um bom dia a você e um bom dia a todos.